O que é a fé? Sejam todos muito bem-vindos ao canal DNA Celestial. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre o que é a fé. Qual o seu real sentido para as nossas vidas nessa terra? Vamos ver através da palavra o que o nosso Criador deixou de lição para que nós pudéssemos segui-lo e dessa forma voltarmos para a nossa casa, a Nova Jerusalém, o Reino Eterno. Muitos pregadores nas instituições religiosas te ensinam que a fé é apenas acreditar, que é apenas confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, este raciocínio está completamente equivocado, faltando muitas chaves importantes para a compreensão e o entendimento completo desse tema que é tão importante para todo cristão. No Strong H530, nós podemos ver qual é o real sentido da palavra fé, que é fé igual emuná, e significa firmeza, fidelidade, constância, solidez. E eu separei aqui para vocês o significado dessas três palavras: fidelidade, constância e solidez. Vamos a elas? Fidelidade significa característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. A palavra firmeza significa a qualidade do que é firme, seguro, consistente, estável, sólido, inabalável. Já a palavra constância significa assiduidade, frequência, persistência, insistência, obstinação, estabilidade de sentimentos. É aquela pessoa estável nos seus sentimentos. Ela não fica mudando, trocando toda hora. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Não, ela tá frequentemente. Ela tá ali, ó. E é claro que nós temos, as nossas instabilidades na vida. Mas, independente das circunstâncias, nós mantemos firme a nossa fé, a nossa emuná. A solidez, vamos a ela, é estável, não é sujeito a mudanças. É a estabilidade, segurança, firmeza. É uma pessoa bem fundada, é difícil de ser derrubado. O caráter do que é sério e verdadeiro. Então, aqui nós podemos ver, meu irmão e minha irmã, que o sentido da fé, emuná, é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Ela é o principal fundamento na qual nós vamos basear toda a nossa vida. E conforme a palavra nos afirma que o fundamento é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo. E sem Ele na nossa vida, eu, você, nós não podemos fazer absolutamente nada. Aqui podemos ver que somente Yeshua HaMashiach é o caminho. Ele é a porta. Ele é a rocha, o caminho para o reino eterno, para a Nova Jerusalém, para a vida eterna. Um dos atributos do Eterno para conosco é a sua fidelidade. E fidelidade é emuná. E da mesma maneira, ele pede que nós também façamos da mesma forma, assim como ele fez, pois só será salvo aquele que permanecer até o fim. Podemos ver no livro de Lamentações o seguinte texto. Lamentações 3, a partir do versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Podemos ver que a fidelidade do Eterno representa um aspecto fundamental da sua essência. Em Salmos 89 diz o seguinte: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Firmaste
nos céus a tua fidelidade. A retidão e a justiça, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exalta a nossa força. Nós, pessoal, estamos nesse mundo para ser testados. Muitos olham para esse mundo aqui e pensam que é você crescer, estudar, trabalhar, conquistar, viajar, ter uma família, filhos, ter uma velhice. Mas que sentido tem essa vida se é só isso? A gente nasce e sabe que nesse mundo aqui tudo é temporário. Vai passar, nada vai ficar. As pessoas nascem, crescem, vivem, vem a velhice e morrem. Somos seres aqui que passam, assim como as nuvens que vêm e se desfazem. Nós somos seres que não somos eternos aqui nesse plano. E qual o sentido disso? De a gente lutar, vencer, conquistar, para depois deixar tudo aqui. Você já parou para pensar qual é o real sentido da sua vida nesse mundo aqui? Analisando, vendo, lendo a palavra, depois de muito buscar, depois de muito pedir ao Eterno direção, sabedoria, o que eu percebi aqui nesse mundo é que nós vamos levar somente as nossas obras. Então, neste mundo, nós estamos para ser testados. Nós estamos num teste para ver aonde está o nosso coração de verdade. Porque nós fomos destituídos da glória do Eterno. Como eu li um pouquinho acima, falando que, eu vou até voltar aqui, firmaste nos céus a tua fidelidade. A palavra do Eterno, ele foi escrita antes da fundação do mundo. O plano de redenção, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Tudo já foi feito antes. O próprio Messias foi sacrificado antes da fundação do mundo. E isso está escrito na palavra do Eterno. E se você percebe isso, você sabe que tem algo aí. Quem acredita em pré-existência, assim como eu acredito e creio na pré-existência, nós erramos, nós fomos destituídos por isso. Nós não podemos ver mais a glória do Eterno. E agora nós temos que andar por fé, não por vista. Fé é emuná, é fidelidade. Assim como Cristo foi fiel, como o Messias foi fiel, ele se entregou para todos nós, para que todos nós possamos voltar para a casa do Pai e ter vida. Esse plano de redenção, gente, é muito especial. É santíssimo o que ele fez para que a gente possa voltar para casa. E realmente hoje eu vejo que não há sentido nessa vida a não ser voltar para casa, porque tudo aqui vai ficar. Tudo que nós estamos vendo aqui é temporário, vai passar. Nós somos seres que se transformam todos os dias. Você vem criança, muitos já estão adultos no piscar de olhos, vamos assim dizer, porque o tempo está voando. E daqui a algum tempo a gente vai estar velho. Isso se o Messias não voltar antes. Estaremos velhos e depois morreremos. Então, que sentido tem essa vida se não realmente um breve teste? Nós fomos destituídos da glória do Eterno. E agora nós precisamos da emuná, da fé, para voltarmos para casa. Essa é a condição. Essa é a missão de todos nós, todos os filhos do Eterno.
E para sermos dignos de aprovação, precisamos passar por testes nessa vida, por tribulações, desafios. E para uns vem com muito mais intensidade do que para outros. Tem pessoas que nascem em países extremamente difíceis, extremamente complicados e passam por muito mais testes, muito mais intensos do que outros que nascem em outros países, em outras cidades, em outros locais. Mas todos estamos passando por testes, todos nós. Nesse mundo, nós realmente vamos passar por aflições, assim como está escrito no livro de João 16, a partir do versículo 33, que diz o seguinte: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, vemos que a paz verdadeira nós somente encontramos no eterno, buscando o eterno. E ele deixa claro para todos ali que neste mundo nós vamos passar por dificuldades, por aflições, mas deixou uma palavra de ânimo para nós. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se animem, porque eu abri um caminho de volta para o eterno. Vocês não estão perdidos mais. Eu vim resgatar vocês. Em outras palavras, era isso que ele quis dizer. Agora, no dicionário, eu peguei o significado da palavra aflição, que significa condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, pré-ocupado, ou seja, ela está se pré-ocupando antes que o problema aconteça. Sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Constantemente nós, nessa vida aqui, estamos passando por alguma dificuldade. Queremos vencer em algo, ou queremos conquistar algo, ou estamos passando constantemente por algum tipo de dificuldade. E são as aflições. E nos finais dos dias isso iria aumentar bastante, como está escrito em Mateus 24, né? Hoje, tenho visto muitas pessoas apegadas somente nessa vida aqui, achando que tudo é só nessa vida e depois que morre, acabou. É complicado, né, pessoal? Mas eles leem a palavra e não creem. Eles acham que a palavra é um conto de fadas. Você já teve essa impressão? Muitas vezes as pessoas leem a palavra, falam de Deus, só que na verdade, de fato, ela não crê naquilo. Porque quando vem as provas, quando vem as dificuldades, quando vem as tribulações, essas pessoas se desesperam. Elas não confiam, elas não têm a fidelidade no eterno, elas viram as costas pro eterno. Elas até leem a Bíblia, mas de fato elas não creem nela. Elas acham ela um conto de fadas, algo que é mentira. Como eu já havia dito, porque quando vem as provações, cada um vai pro seu canto e não creem, não tem essa emuná, essa fé. Aliás, essa fé que elas têm é só de boca, é um verdadeiro fogo de palha, pois é vazia na prática, porque não tem obras. E essas pessoas são os joios, que se parecem com trigo, mas não dão frutos. Pois, como disse Tiago, a fé sem obras é morta. E para contextualizar isso aqui para vocês, eu vou ler o texto de Tiago, o livro de 2 Tiago, a partir dos versículos 17 ao 26. Prestem atenção nessa passagem aqui para vocês perceberem como que a fé e as obras andam juntas. Não caiam na lorota que te ensinam nas instituições religiosas de que é só você crer
que é mentira, você tem que provar. Então vamos lá. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Olha quem eles chamam essas pessoas, gente. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Ou seja, ele teve a atitude de oferecer. Ele demonstrou a fé através da obra, através do sacrifício. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que dizem: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo, presta atenção no que eu vou falar agora aqui, ó. É o versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha o que ele comparou, pessoal. Ele comparou o corpo sem espírito. O corpo sem espírito é um boneco inanimado. É nada, é um monte de carne. Mas o corpo com o espírito forma uma alma vivente, forma uma pessoa. A gente pode ver também uma analogia disso, é que a fé e obras são as nossas duas pernas. Elas andam e caminham juntas. Você consegue andar fé e obras, fé e obras. Agora, se você ficar fé, você vai mancar. Só fica como se você andasse com uma perna só. Não é mesmo? Então, podemos ver aqui que a fidelidade, ela está ligada à qualidade daqueles que são fiéis. É agir impulsionado pelo amor do Eterno e sua justiça. É se manter firme e estável como uma rocha. Ela não muda fácil de opinião. Aliás, para que nós possamos mudar de opinião alguma vez, nós precisamos nos aprofundar naquilo que estamos buscando. Ver os fatos, ver os textos, meditar em cada coisa que é dita, em busca de uma forma investigativa, para que a gente possa sim ter uma opinião a respeito daquele assunto. Da mesma forma, a gente tem que ter uma qualidade, tem que ter algo fundado ali. Então, toda vez que você for estudar a palavra do Eterno, o que precisa ser feito é um estudo de forma investigativa, para que você vá mais a fundo. Conforme mais a fundo você estuda, mais firme é a sua crença, mais alicerçado ela fica na rocha. Fica mais difícil, sabe, de uma pessoa, um pregador de meia pataca vir e mudar aquilo que você crê de fato, porque você foi atrás, você buscou, você investigou. Esse é o verdadeiro sentido do estudo da palavra. Nós não podemos acreditar no que os outros dizem, nós temos que investigar por conta própria, porque o Criador nos deu um cérebro para pensar. Ele nos deu vida, um cérebro, para que a gente possa ir atrás, buscar o conhecimento correto. Em Deuteronômio 32, no versículo 4, diz o seguinte: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos.
é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Aqueles que possuem esse atributo em suas vidas produzem boas obras, assim como as árvores frutíferas geram bons frutos. Portanto, ser fiel, firme e sólido, é não abrir mão da sua firmeza e posição do Eterno. Ser fiel é permanecer firme, perseverar e não se alterar independentemente das circunstâncias da vida. Eu quero ler para vocês algumas lições que a Yahushua deixou aqui para nós e que embasam essa mensagem que eu estou falando aqui para vocês. Em Mateus 7, a partir do versículo 24, diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, ouvir, crer e praticar, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja, pessoal, aqui, vamos parar aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Você ouviu, investigou, foi atrás, estudou, creu. Agora isso vai produzir em você obras de justiça, que é a prática. Você vai praticar aquilo ali. E ele chama essas pessoas de prudente, que construiu a casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, é Ele mesmo, é Yahushua HaMashiach. Aí vejo que ele continua dizendo a partir do versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Olha como ele chama essas pessoas que não têm o conhecimento. Insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Veja, meu irmão e minha irmã, os problemas aqui, quando ele fala, caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. São os problemas, os desafios, tudo os problemas da sua vida que você passa. Os desafios que você tem constantemente na sua vida. Tanto as pessoas que ouvem a palavra quanto as que não ouvem vão passar por problemas. Isso já é uma prova cabal do teste que nós estamos passando neste mundo aqui. E só vai permanecer quem tiver a emuná, a fidelidade, quem tiver a prática, porque com a emuná, a fidelidade, vem as obras. Você pratica obras de justiça e não cai fácil, como você pode ver nessa palavra. Então todos nós vamos passar por problemas, todos nós, os bons e os ruins, mas aqueles que são do Eterno vão passar, vão permanecer. Outra passagem que fala que Ele é a rocha, que Ele é o centro de tudo, tá aqui, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Olha só, no primeiro livro de Tiago, também diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros
e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao Elohim, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Elohim. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha o que esse livro de Tiago fala. A pessoa que duvida, ela é instável. Ela não crê. Agora, vamos ver a etimologia, vamos ver o sentido do significado da palavra da dúvida. É a incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato. É a hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação. A pergunta que fica aqui, meu irmão e minha irmã, é a seguinte: quem é você e como você age na hora das provações e dos testes que a vida lhe apresenta? Eu quero muito que você reflita sobre isso, de verdade, para que vocês não sejam enganados, tá? Pois depois que você morrer, vai vir o juízo e as suas atitudes vão mostrar quem é você. Virá o juízo e Yahushua é o amor, sim, mas ele é a justiça. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras, que através delas ele vai saber quem é você, inclusive você. Em João 14, para finalizar, diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Romanos 3 diz o seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, Yahushua HaMashiach, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Yahushua HaMashiach. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, emuná, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tua tolerância havia debaixo impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado daquele que tem fé em Yahushua HaMashiach. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho de volta para casa. Ele é quem nós temos que buscar e dedicar toda a nossa vida aqui nessa terra, até o dia do nosso último suspiro. Eu quero que vocês reflitam nisso. Quem é você hoje nas dificuldades? Quem é você quando está passando por problemas? Você é aquele que duvida? É aquele que pensa na palavra do Eterno somente como um conto de fadas? Como algo que não é verdadeiro? Ou é aquela pessoa que realmente, quando está passando por algum problema, ora, conversa com o Pai, pede ajuda? Quero que você reflita, meu irmão e minha irmã, porque as dificuldades aqui são muitas nesse mundo aqui. Mas o que vai determinar a sua ida para a eternidade são as suas obras aqui nesse mundo. É o que você vai levar diante dele quando você der o último suspiro da sua vida aqui. O que você vai falar para ele? Você já imaginou isso? Quando você sair desse mundo e poder ver o mundo espiritual e ver que tudo era verdade. E aí, meu irmão e minha irmã, o que você levou? Quais foram as suas obras? O que você fez para o teu irmão? O que você fez para o teu próximo? É com essa reflexão que eu quero que vocês fiquem hoje, ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que o Eterno abençoe a vida de vocês e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem essa mensagem, para que cheguem para mais pessoas, para que outras pessoas possam enxergar
o que é a verdadeira fé, a emuná no nosso Criador. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Shalom.